Hola, buenas noches, muy buenas noches. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o professor Ulisses e essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. Na aula de hoje, a gente vai continuar o conteúdo que nós vimos semana passada. Semana passada, antes de entrar na interpretação, nós começamos a trabalhar verbos como vocabulário. Vocês viram aqui 15 frases. De cada frase, eu destaquei o verbo no infinitivo e nós traduzimos essas frases focando no sentido dos verbos. Já é uma revisão, né, pensando nos que vão fazer o Enem, né? Então, vamos lá. Na sequência, alcançando o nosso tempo, a gente faz também, e vai alcançar, a gente faz interpretação de texto, né? Raramente a gente tem uma aula onde a gente não consiga trabalhar também a interpretação de texto. Aqui eu disse estudo sobre verbos, continuação, porque a gente está continuando o que a gente iniciou na semana passada. Tanto é que eu já começo da frase de número 16, porque semana passada, como eu falei no começo, nós trabalhamos 15 frases, né? Foram 15 frases. Portanto, 15 verbos. Aliás, mais de 15 verbos, porque para alguns deles eu dei sinônimos, né? Em vez de dar a tradução. A gente vai ler primeiramente as frases em espanhol e, na sequência, vocês podem, ou durante a leitura, se estão acompanhando, vocês podem já ir deduzindo o significado do verbo. 16. Tu planchas muy mal, do verbo planchar. Hay que teñir los pantalones, o verbo já está no infinitivo dentro da frase, é o verbo teñir. El avión arrancó a las 9, do verbo arrancar. Tenemos que prender la luz ou encender la luz, acá há um sinônimo en el parênteses, encender. Ana corre el autobús, do verbo correr. Ok? E aí, qual desses verbos vocês já conheciam? 16. Tu planchas muy mal. Planchar seria passar roupas, tá? Então, planchar seria passar roupas. Ferro de passar em espanhol é plancha. 17. Hay que teñir los pantalones. Você lembra que na semana passada eu falei para vocês que isso aqui é a forma impessoal do verbo haver, né? E que essa estrutura, hay que, mais um verbo no infinitivo, indica uma obrigação, sem deixar claro ou explicitar quem deve, quem tem que cumprir com essa obrigação. Em português, pelo uso que a gente faz no Brasil, seria mais ou menos tem que, né? Tem que, e aí a ação do verbo vai no infinitivo, né? O verbo da ação principal vai no infinitivo. Então, hay que teñir los pantalones, teñir significa tingir, né? Então, teñir, deixa eu pegar aqui a canetinha, teñir significa tingir, né? E pantalones significa calça, né? Pantalones significa calça. 18. El avión arrancó a las 9. El avión arrancó a las 9. O verbo arrancar também pode ter o mesmo sentido do português, né? Mas aqui ele significa decolar ou partir, né? El avión arrancó, então decolou, partiu. O arrancar, aqui nesse contexto, também poderia ser usado para ônibus. El autobús arranca, já arranca, arrancou, vai no mesmo sentido, tá? Então, decolar, partir, partir, né? Decolar propriamente no caso do avião. 19. Tenemos que prender la luz. Aqui já é diferente. Tener que mais infinitivo
indica quem tem que praticar a ação. É diferente de hay que, né? Tenemos nós outros. Tenemos que aprender a luz significa ligar, acender. Podia ser encender a luz, como está entre parênteses, tá? Prender a luz, encender a luz, ligar a luz. Prender é uma forma de dizer mais para a América. Os espanhóis da Espanha diriam encender, né? Aí faz parte daquela questão da variação regional, né? Ana corre el autobús. Correr é pegar, né? Ana corre el autobús, pega o ônibus. Correr, pegar. Muito bem. 21. La policía atrapou el ladrón. O verbo, aliás, o verbo é o verbo atrapar. Está ali no infinitivo. Aqui a 21, ela não é que se contrapõe, mas está relacionado com prender, ali da frase de número 20. No voy a rechazar la propuesta. O verbo é o verbo rechazar. E la abuela já no oye bien, que é do verbo oír. Então, 21, né? Atrapar, prender. Rechazar, recusar. E oír, do verbo ouvir, né? Então, a polícia prendeu o ladrão. Podia ser prender aqui também, tá bom? Não vou rechazar, não vou recusar a proposta. La abuela já no oye bien, já não ouve, né? Oír quer dizer ouvir. O que está no infinitivo é a tradução do verbo também no infinitivo. 24. No burlen de mim, burlar. Es impossível chatear agora. O verbo está no infinitivo na frase. Chatear. Esse verbo ele é praticamente neologismo ou não mais tal, mas ele é derivado de uma palavra não espanhola. Vocês vão já entender, perceber, se é que já não entendem, conhecem. Los políticos não se acuerdan de nada, do verbo acordar. Então, no burlen de mim, burlar, caçoar. Caçoar, tirar onda, né? Chatear, bater papo, vem de chat. Então, de chat. De chat, em espanhol, se formou chatear, né? Los políticos não se acuerdam de nada. O verbo acordar significa lembrar. É uma falsa cognata, acordar. Eu acho que não é a primeira vez que aparece aqui, né? Nem nesse exercício, nem nas nossas aulas, né? Acordar, não se acuerdam. Já acho que é um verbo que já faz parte do nosso cotidiano aqui das aulas. 27. No te puedo prestar ese birome. Juan se resolvió marchar. E 29. No tirem esos carteles, do verbo tirar. No te puedo prestar esse birome. O prestar, emprestar. Juan se resolveu marchar, ir embora. E no tirem esses carteles, tirar significa jogar fora, jogar no lixo, né? No tirem esses carteles, tirar significa jogar fora, jogar no lixo. Trinta. Su coração já não late por mim. O verbo é o verbo latir. 31. Todavia não puedo jubilar-me. O verbo é o verbo jubilar. El piso foi alquilado. O verbo é o verbo alquilar.
Então, se o coração já não late por mim, é o verbo latir. Latir em espanhol é uma falsa cognata. São os batimentos cardíacos. Então, se o coração já não late, já não bate por mim, né? Latir em espanhol são os batimentos cardíacos. O cachorro em espanhol, el perro, ladra, tá? Ladrar. Todavía no puedo jubilarme. Jubilar significa aposentar. El piso foi alquilado. Alquilar significa alugar, né? Alquilar significa alugar. Trinta e três. Desayunamos temprano. O verbo é o verbo desajunar. Desenchufei el televisor. Não tem o verbo no infinitivo. Eu vou escrever aqui. Desenchufar é o verbo no infinitivo. E ellos despilfarran mucho material. O verbo no infinitivo é despilfarrar. Então, desajunar é tomar o café da manhã. Desajunamos temprano. O café da manhã em espanhol se chama desajuno. Desejum. Tem um verbo em espanhol, portanto, o verbo é desajunar. Desenchufei el televisor, que é do verbo desenchufar, significa tirar da tomada, desenchufar. E ellos despilfarran mucho material. Despilfarrar, que significa, né, desperdiçar. Né? Despilfarrar significa desperdiçar. Muito bem. E aí, ó, como a gente sempre faz durante as aulas, tem sim tempo para a gente trabalhar a interpretação de texto. Questão para o texto 1. O título e o subtítulo dessa reportagem apontam para um problema que diz respeito a, letra A, poluição do ar, B, contaminação dos rios, C, transporte aéreo, D, férias de verão e letra E, crescimento demográfico. A gente vai descobrir após a leitura. Texto 1. Tina Gris. Las consequências ambientales de um desenfrenado crescimento industrial. O título é Tina Gris. O subtítulo é Las consequências ambientales de um desenfrenado crescimento industrial. A sugestão que eu faço para você que está assistindo a aula, é uma gravação, é de que você possa após a leitura em espanhol, que você vá para a questão, eu vou passar a questão após a leitura, para que você tente responder. Você pausa o vídeo e tenta responder com a leitura em espanhol. Eu vou voltar, vou fazer tradução, e aí a gente responde e corrige juntos. Mas usufrua dessa possibilidade, né? De só com a primeira leitura em espanhol, de repente conseguir, né? O ideal é que você faça mais de uma leitura, né? Então,
China gris. Las consecuencias ambientales de un desenfrenado crecimiento industrial. No sé si esa niebla se queda todo el año en China o es solamente en el verano. Tampoco sé cuántos años hace que comenzó, pero no puedo evitar pensar que en la China está creciendo toda una generación de gente que nunca ha visto el cielo de verdad. Si usted está en China y quiere ver un cielo azul, tendrá que subirse a un avión e sobrepasar certa altura. Essa é a questão, mais uma vez, que você viu no começo, antes de ver o texto. Vocês sabem que a gente lê primeiro a questão para depois ir para a leitura do texto. É uma estratégia para a gente já saber o que é que a gente vai precisar, do que é que o texto trata, né? E a sugestão que eu fiz de que você tentasse responder agora. Tradução. Veja que aqui a gente tem algumas palavras grifadas, né? A primeira é um vocabulário que talvez, não sei se... Eu acredito que conheçam, mas para mim é o que responde, ou ajuda a responder a questão. China gris, China cinza. Gris é o nome de uma cor, significa cinza. As consequências ambientais de um desenfreado crescimento industrial. O que é que você acha que tem a ver China cinza com consequências ambientais de um desenfreado crescimento industrial? O que é que tem a ver esse subtítulo com o primeiro? China cinza. Não sei. Esse ser com acento é do verbo saber na primeira pessoa, e o acento está aí por isso. O acento está aí para dizer que é o verbo saber na primeira pessoa. Né? Não sei, eu não sei. Né? Sem acento é pronome reflexivo, tá? Eu não sei se essa névoa sequeda fica todo ano na China, ou é somente no verão. Tampouco sei quantos anos faz que começou, mas não posso evitar de pensar que na China está crescendo toda uma geração de pessoas que nunca viu o céu de verdade. Se você está na China e quer ver um céu azul, terá que subir em um avião e sobrepassar certa, né, altura. Então, esse cinza que cobre o céu, que ele está falando aqui, é poluição, né? Então, voltando na questão, o título e o subtítulo dessa reportagem apontam para um problema que diz respeito à questão da poluição do ar. Não aparece a palavra rio, portanto, a letra B está descartada. Se fala de avião no final, né, a letra C é transporte aéreo. Se fala de avião no final como uma sugestão de como conseguir ver o céu azul, não está falando de férias de verão, embora se fale de verão, provavelmente pela época do ano em que a pessoa escreveu ali o texto, né, que remete a ser talvez alguém que esteja de passagem, né? E tampouco é nada relacionado ao crescimento demográfico da China. É muito fácil eliminar, né? Uma vez que você entende ali o título e o subtítulo, China gris, China cinza, né? Por causa do desenfreado crescimento industrial, né? Consequências ambientais de um desenfreado crescimento industrial.
Questão para o texto 2. Essa questão, diferentemente da anterior, que poderia ser uma questão modelo Enem, tranquilamente, porque o texto está em espanhol, óbvio, vai estar em espanhol, mas a questão em português, quando eu falo modelo Enem, é isso. A questão está em português. Qualquer questão? Não qualquer questão. É uma questão de interpretação, né? É uma questão de interpretação de texto, né? É uma questão que puxa para a interpretação. Aqui mas ela se traduzisse para o português, perfeitamente cairia no modelo Enem, mas aqui está em espanhol e faz parte. Vez ou outra eu trago para a gente também ampliar o vocabulário e se desafiar um pouco, né? El texto llama la atención para problemas existentes en el planeta. De los problemas apuntados, el autor destaca más fuertemente uno de ellos, que es: o texto chama atenção para problemas existentes no planeta. Dos problemas apontados, o autor destaca mais fortemente. Isso é importante, traduzindo estaria perfeito para o Enem. Isso é importante porque ele está dizendo para a gente que a gente vai ler um texto onde ele aponta mais de um problema. Né? Dos problemas apontados, o autor destaca mais fortemente um deles. Esse mais fortemente, uma das estratégias provavelmente seja a repetição, né, do problema, né, ou a associação a coisas que reforçam, destacam o problema. Então tem que ficar ligado nisso. Ele vai falar de mais um problema existência do planeta, ambiental, né, não precisa fazer muito esforço. E a resposta é o que ele destaca mais fortemente, o autor. A letra A fala desertificação, poluição atmosférica, destrucción de especies, contaminación de las aguas, matanza de animales salvajes. Vocês entendem, né? Que não precisa de tradução. 2. La degradación del planeta se la ve como un proceso gradual. Isto queda claro en el siguiente verso. Bom, também é um modelo de questão que, se tivesse traduzido e enunciado, perfeitamente entraria no modelo de questões que a gente tem para o Enem. Ele fala assim: a degradação do planeta se vê como um processo gradual. O segredo para essa questão é um processo gradual, né? Ou seja, algo que vem ocorrendo, é gradual. Aí, esto queda claro no seguinte fragmento. Isso fica claro no seguinte fragmento, né? Cuenta el abuelo de un cielo muy azul, se está pudriendo el mundo, ya no hay lugar, la mar vomita aceite sin cesar, ele jugou entre los árboles. E aí são duas questões para um texto, né? O Enem geralmente é um texto, uma questão, um texto, uma questão. Você não encontra duas questões, mas já aconteceu, né? De ter duas questões para um mesmo texto, tá bom? Mas vamos lá. Donde jugarán los niños? Vou ler primeiro o texto em espanhol, depois traduzo para vocês. E aí também vocês fiquem à vontade para responder sem a tradução. O que eu destaquei aqui são palavras, para mim, ou palavra-chave, ou palavra que vale a pena conhecer, tem que conhecer. Donde jugarán los niños? Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles. É a letra de uma música, o texto. Cuenta el abuelo que de niño él jugó entre árboles y risas y alcatraces de color. Recuerda un río transparente sin olor. Falta un N. Donde abundaban peces, no sufrían ni un dolor. Cuenta mi abuelo de un cielo muy azul, en donde voló papalotes, que él mismo construyó. El tiempo pasó y nuestro viejo ya murió.
E eu me perguntei, depois de tanta destruição, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? ¿En dónde jugarán? Se está quemando el mundo. Ya no hay lugar. La tierra está a punto de partirse en dos. El cielo ya se ha roto el llanto gris. La mar vomita ríos de aceite sin cesar. Y hoy me pregunté, después de tanta destrucción, ¿dónde diablos jugarán los pobres niños? ¿En dónde jugarán? Se está quemando el mundo, já não há lugar. Essa é a questão 1. Você pode fazer aí uma pausa e responder, como eu sugiro, né, para vocês nas questões de interpretação a cada aula. Questão 2. Vamos para a tradução. Texto 2. Bom, você já viu aqui algumas vezes, inclusive nas aulas sobre verbo, que a gente acabou de ter no começo da aula, sobre o verbo jugar, que é o verbo que aparece aqui no título do texto, na pergunta. Né? Em espanhol, geralmente, se coloca a interrogação a princípio, né? Então, jugar em espanhol significa jogar, mas também significa brincar. E aí vai depender do contexto, né? Nesse caso, seria brincar, né? Donde jugarão os niños? Aonde as crianças vão brincar. Niños significa criança, né? Niño, niña, faz concordância de gênero, criança. Aonde as crianças vão brincar. Quando a gente traduz para como seria dito na nossa língua, como se falaria em português, né? Onde jogarão, onde brincarão as crianças. Você entende? Eu prefiro dizer onde as crianças vão brincar. Próximo ao que nós diríamos, né? Conta o avô, abuelo, abuela, conta o avô, ou o avô contava, que quando ele era criança, que de ninho, quando ele era criança, ele brincou entre árvores e sorrisos e alcatrazes coloridos. Traduziria assim, alcatrazes coloridos. Alcatrazes, né? São aves do mar, né? Recorda, lembra de um rio transparente, sem odor, sem cheiro, sem olores. Olores é o plural de olor. Olor significa dor, cheiro, é uma palavra masculina, igual é a palavra color. Então, recorda, o avô recorda de um rio transparente, sem odor, sem cheiro, né? Ou seja, não poluído. Aonde abundavam peixes, não se sofria nenhuma dor. Onde havia peixes em abundância, não se sofria nenhuma dor. Conta o meu avô de um céu muito azul, aonde voou pipas, papagaios, papalotes quer dizer pipa, papagaio, que ele mesmo fez, construiu. O tempo passou e o nosso velho, nosso viejo, o avô, né, já morreu. E hoje me perguntei, depois de tanta destruição, aonde diabos brincarão as pobres crianças? Onde brincarão? Estão queimando o mundo. Já não há lugar.
A terra está a ponto de partir-se em dois. O céu já rompeu o pranto cinza. O mar vomita rios de óleo sem cessar. E eu me perguntei, depois de tanta destruição, onde diabos jogarão os pobres, onde diabos brincarão as pobres crianças? Aonde brincarão? Se está queimando o mundo, estão queimando o mundo, já não há lugar. Bom, a primeira questão, onde ele pergunta dos problemas apontados, o autor destaca mais fortemente um deles, né? Então a gente vai pegar aqui desde o começo, vou mudar a cor do marca-texto para não causar confusão, para a gente ver, ó, que ele colocou entre árvores, rios e alcatrazes de color. Um rio, não, nesse aqui que eu queria não. Quero isso aqui, nessa cor. Um rio transparente sem odor, onde abundavam peixes, não sofreu nenhuma dor. Conta meu avô de um céu muito azul, onde voou papagaio, que ele mesmo construiu. O tempo se passou, já morreu, perguntei, tanta destruição, onde brincaram as crianças, estão queimando o mundo, a terra está a ponto de partir-se em dois, o céu se rompeu, rompeu o pranto gris, o mar vomita rios de azeite sem cessar. E hoje me perguntei, depois de tanta destruição, onde brincarão as crianças, onde, né, estão queimando o mundo. Né? Então, ele fala de mar, ele fala de rio, então aquilo que ele repete, tem alcatrazes também, né, que são as aves marinhas, que remete mais uma vez a mar, a litoral, peixes, bom, enfim. Só queria mostrar para vocês que ele repete, destaca, né, como a questão pergunta, cadê a questão, né? Destaca mais fortemente a questão das águas, né, do rio, do mar, das aves que precisam, né? As árvores também precisam da água, né? Então, desertificação, poluição atmosféricas, destruição de espécies, né, e contaminação das águas, ele destaca mais fortemente. Contaminação de las águas. Foi essa a resposta que você tinha encontrado? Essa é a primeira questão. Responde ela a letra D. Questão de número 2. La degradação del planeta se la vê como um processo gradual, ou seja, é algo, né, gradual. Aqui ele te destacou alguns versos diferentes dentro do texto, mas você tem que se ligar nessa questão de ser gradual, que vai ocorrendo, né? E fica claro no seguinte fragmento. Cuenta el abuelo de um cielo muy azul. O avô conta de um céu muito, muito azul. Ele falava de um céu muito azul. Se está pudriendo el mundo, né? Repare que ele usa aí o yendo, né? Gerúndio, né? Então, você está pudrindo, está apodrecendo, né, o mundo. Aqui, né, ele dá a ideia desse processo gradual. Você está pudrindo, está apodrecendo. Então, está acontecendo, é gradual. Né? Então, o gerúndio reforça, né, o processo gradual. Já não há lugar, já não há lugar. O mar vomita óleo sem cessar, né? Sem parar. Ele brincou entre as árvores. Letra B. Se está pudrindo o mundo.
questão vocabulário. Faz parte da nossa programação do mês de outubro trabalhar falsas cognatas, que a gente viu no segundo ano, para quem fez o segundo ano aqui com a gente, e a gente viu também e faz uma revisão no terceiro ano, né? Fica mais ou menos por esse período do ano, por estar mais próximo ali do Enem. Não é que vai cair para vocês questões com falsa cognata, onde a resposta da questão é a tradução de uma única falsa cognata. Não se faz isso, tá? Mas algumas falsas cognatas, como alguns verbos, né, alguns substantivos, fazem parte do dia a dia de quem fala espanhol, como, por exemplo, palavras como todavia, rato, embaraço, e são coisas que a gente conhece. Então, essas palavras, sim, elas vão estar ali dentro dos textos. E pelo contexto, e pela vivência, e pelas aulas, a gente não vai se enganar. Você vai pegar um texto ali com todavia, você vai saber que todavia é ainda, e não da forma como é tratado em português. Então, a gente entra nessas falsas cognatas, né, e revendo, lembrando algumas coisas durante esses períodos agora, essas aulas que antecedem o período do Enem, tá? Então, provavelmente, pelo tempo ainda que resta para a gente de gravação, a gente não vai conseguir responder essa questão. A gente vai ler, vou falar sobre ela, e é como eu vou abrir a próxima semana de aula. A aula da próxima semana eu já abro com essa questão, tá? Então, vamos lá. Aqui diz assim: relaciona as palavras em espanhol com seu significado em português. As palavras que estão numeradas, as duas colunas numeradas, elas estão elas são uma falsa cognata, é a falsa cognata. Então, essas palavras de 1 a 30, elas não têm o mesmo sentido, elas não têm o mesmo significado do português, tá? Então, a gente vai ler e depois vai ver ali em português. Vou mostrar para vocês como é que a questão seria respondida. Mas a gente vai trabalhar ela forte na próxima semana, onde eu vou corrigir com mais tempo. Então, número 1, abono, falsa cognata. 2, acordar-se, tudo falsa cognata. Apelido. 4, beca. 5, berro. 6, borrar. 7, brinco. 8, cachorro. 9, cinta. 10, contestar. 11, cubiertos. 12, cuello. 13, embaraçada. 14, escova. 15, exquisito. 16, grasa. 17, jubilación. 18, ladrillo. 19, largo. 20, oficina. 21, pegar. 22, pelado. 23, polvo. 24, presunto. 25, presupuesto. 26, manco. 27, rubio. 28, salsa. 29, vaso. E 30, surdo. Tá. Dessas 30 palavras, das 30, nenhuma tem o mesmo significado do português. Então, você vai associar com a segunda coluna, que está com os quadrinhos, que diz aqui, ó, agrião, é a tradução, gostoso, fita, orçamento, vassoura, sobrenome, pressuposto, talheres, filhote, aposentadoria, pó, adubo,
ou fiança, tijolo, bater ou colar, maneta, gordura, responder, lembrar-se, canhoto, loiro, comprido, bolsa de estudos, pescoço, copo, escritório, grávida, apagar, molho, careca e pulo. Então, eu acho que uma das palavras mais conhecidas dessa lista aqui, imagino eu, para vocês, seja a palavra apelido, que a gente sabe que em espanhol significa sobrenome. Quando fala nombre e apelido, nome e sobrenome. Então, você iria pegar aqui o número 3 e trazer para cá, ó, sobrenome, a tradução da falsa cognata. Então, na coluna tá a tradução da falsa cognata, né? Apelido em espanhol significa sobrenome. Porque apelido em espanhol se fala apodo ou sobrenome. Não é? Sobrenome. Tá vendo? Então, é isso que você vai tentar fazer. Né? Você está vendo aqui a gravação. Na próxima semana a gente vai responder com mais calma, já que estamos chegando aqui no final. Mais uma. Eu acho que a próxima, das mais conhecidas, das que estão aqui, aqui tem várias que são, a gente viu no dia a dia, né? É essa, a 13ª. Embaraçada, embaraço. Recentemente a gente respondeu um texto falando sobre aborto na Argentina. E aí apareceu a palavra embaraço, ele é embaraço, né? Embaraçada, embaraço, gravidez, embaraçada, grávida. Aí você vai pegar o número 13 e trazer para cá. É esse serviço que a gente precisa fazer para a próxima semana, tá? Então fica aí para você que assistir essa gravação, a curiosidade de saber como é que funciona, ou você vai se divertir fazendo a pesquisa, e aí na aula da próxima semana a gente vai resolver esse quadrinho aí, falar um pouco mais sobre falsa cognata e, óbvio, sobre interpretação de texto e vocabulário, já revisando coisas para a prova de novembro, tá? Então, obrigado aí por assistirem essa gravação. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimas gracias. Nos vemos.